E nesse vídeo, nós vamos ver um debate muito interessante sobre um tema bem polêmico. E a pergunta é: um pastor pode ser divorciado? Outro texto aqui, vou ler primeiro aqui do Michael de Santo André, diz assim: se Jesus condenou o uso injusto do repúdio, mas reconheceu sua existência, a igreja hoje está sendo mais rígida que Cristo ao tratar o divórcio como pecado imperdoável? Diante dessa pergunta, eu quero ler o texto aqui de Marcos, capítulo 10, versículo 11 e 12. Diz assim o texto: quem repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério contra ela. E se ela repudiar seu marido e casar com outro, comete adultério. E aí, pastores? E aí, aquilo que eu falei. Lança na mesa. Ele está dizendo ali que hoje a igreja está mais rígida do que a anuência de Jesus. E esse texto aqui corrobora com ser mais rígido. O que vocês pensam? Eu acho que não é tão rígido assim, porque assim, se nós formos viver literalmente aquilo que está escrito, aí seriam algo rígido, mas assim, o divórcio não é um pecado imperdoável. Nós colocamos aqui na mesa. É que eu acho que o que o ouvinte colocou é que existem igrejas que realmente tratam. Sim. É tanto que se o pastor, em algumas igrejas, se o pastor tem um divórcio, independente do motivo, ele deixa de ser pastor. Denominação, não, tem denominações, tem que trabalham se assim. A pessoa é divorciada, não interessa se ela já chegou nesse quadro. Ela nunca vai ser separada a qualquer cargo. Não vai exercer nenhum ministério. Não exerce, tem igrejas que são dessa forma. Sim. Daí nesse caso que entra essa ideia do pecado que é imperdoável, que não é bíblico, porque a Bíblia não fala. Exato. Que é um pecado imperdoável. Tem um adultério que foi essa concessão sobre o divórcio, o próprio Senhor Jesus. Tem um adultério que aconteceu no Antigo Testamento, que é conhecido de todos aqui, que de uma pessoa que carregava um título muito importante, né? Que se você for estudar o termo Machia ao pé da letra, ele começa, né, lá em Saul, né? Saul, que vem antes de Davi. Sim. Saul, né? Ele é o primeiro a ser chamado de Mashiach, né? Que é o termo hebraico para Cristo. E depois Davi, que é o Mashiach, né? Do Senhor, de Adonai, né? E ele cometeu, né? Ele cometeu adultério. Não só adultério, mas assassinato. E tantas outras coisas, né? Ele perdeu o cargo de Mashiach diante de Deus? Não. Deus o destituiu. Agora, por que destituiu Saul de seu cargo de Mashiach? Porque ele não tinha um arrependimento. Aí envolve o arrependimento. Você está entendendo que existem dois casos de transgressão contra Deus. Um tem o seu ministério rasgado, assim como rasgaste a minha veste, eu também estou rasgando de ti o teu ministério, né? Esse título está sendo rasgado. E dois casos contemporâneos, os dois são próximos ali. São próximos, estão ali vivendo um com o outro. Por que Deus destituiu um por causa de uma desobediência e não destituiu o outro por causa do divórcio? Você vê que há casos e casos. Nós temos dois casos, e há casos e casos. É por isso que eu falei sobre o pragmatismo, né? O que diante de Deus aconteceu com Saul, que não aconteceu com Davi, e muito pelo contrário, Davi é chamado de um homem segundo o meu coração. Porque Deus consegue olhar pro interior do ser humano, uma coisa que nós seres humanos não conseguimos fazer. E parece que Deus foi implacável com Saul, com o caso de Uzá. Parece que Deus foi implacável, e com outros Deus foi tolerante, parece. E aí a gente fala, não, seria Deus? Não, mas é porque Deus, ele olha pro coração. Agora, nós seres humanos alcançamos o nível de olhar para o coração do ser humano? É por isso que nós não temos a condição de olhar para um pastor de julgar, e de dizer que ele não está mais apto de exercer um ministério pastoral. Se lá na eternidade aquele que olha para dentro do coração estiver dizendo sim, ele pode, e o ser humano como que ficará diante da palavra do Eterno? Aí fica a questão dos frutos administrativos do camarada. E se o camarada não se arrependeu? Eu tô achando que o senhor acha que não pode, não. É que eu tô falando, eu tô jogando na mesa. Não, é que eu tô jogando na mesa um questionamento que é válido também. Sim. Porque a pessoa pode estar ali ocultando, tá ali, continua fazendo as coisas erradas dela, mas ela continua ali, entendeu? Então a gente olha pra aparência, foi o que a Bíblia diz. E o Senhor olhou para o coração. Mas se a gente olhar no contexto histórico de Saul e no contexto histórico de Davi, nós vamos ver comportamentos completamente diferentes na sua trajetória. Então, Davi, ele chamava sempre a responsabilidade para ele, o arrependimento.
Ó, e o Davi, não, o senhor falou aqui, eu vou pegar o senhor aqui. Eu quero fazer uma pergunta. Mas Davi, ele adulterou com quem? Com Betseba. E ele casou com quem depois? Também, com Betseba. E aí? Amém, glória a Deus. O senhor falou que não podia. Não, estava vivendo, que ele cometeu Jonas, adultério e vivia em adultério. Isso é muito difícil para todos nós, não sou eu quem estou falando. É a palavra do Senhor, tanto nós lemos em Mateus como o senhor leu em Marcos. Ali está muito claro. Mas e o caso de Davi, ele é segundo o coração de Deus, você está falando aí. Só que essa questão do segundo o coração de Deus cometeu adultério e viveu em adultério, segundo o senhor. Essa questão do segundo o coração de Deus, a gente tem que deixar um pouco claro em relação a isso, que é o seguinte, porque quando nós falamos que Davi era segundo o coração de Deus, então Deus peca, então Deus adultera, Deus... Não é nada disso. Davi foi escolhido segundo o coração de Deus porque naquela situação, naquele contexto, no mundo conhecido então, ele era o único que se aproximava literalmente da missão que o Senhor tinha para com Israel. É como você chegar numa sorveteria, eu sempre uso esse exemplo. Eu gosto de sorvete de chocolate. Eu chego na sorveteria e falo assim: tem sorvete de chocolate? Não, tem de morango e creme. O que você vai escolher? Puxa, eu gosto de chocolate, o perfeito para mim. Mas se tem só morango e creme, então, segundo o meu coração, vou escolher o morango. Então é isso que nós precisamos entender, porque senão a gente está validando os pecados de Davi como se o Senhor também pecasse. E o Senhor, ele é reto, santo. Vou fazer uma pergunta aqui, o pessoal tá mandando perguntas aqui, tem muitas perguntas, os áudios acho que devem estar chegando aí também. Aí dentro desse que o senhor acabou de falar aqui, ó, a pessoa um amigo tá mandando aqui, falando assim: então, se o Davi, que adulterou e viveu no adultério, não perdeu o cargo de rei, por que o pastor tem que perder, o diácono tem que perder? Mas deixa eu completar mais uma pergunta aqui. Ele tá perguntando aqui justamente para o senhor, pastor Igor. Cometer e viver são as mesmas coisas? Não. A lei está acima do amor que Deus tem pelo casal que se uniu nessa condição? Um casal que se converte assim envio direto para o inferno? Então, as perguntas aqui relacionadas a isso, e já baseado aí na questão do Davi. Deixa eu qualificar minha fala, porque vai parecer que eu sou contundente em relação a isso. O que nós lemos, tanto em Mateus como em Marcos, é aquilo que está escrito. Que quando uma pessoa adultera e quem casar com essa adúltera ou adúltero está em pecado de adultério. Amém. Só que existe, não é o pecado imperdoável, existe literalmente o arrependimento. Aquele que se arrepende, glória a Deus, alcança misericórdia em nome de Jesus. Então, assim, o senhor está dizendo assim que não tem uma resposta fácil para essa questão. Não tem uma resposta fácil. E como resolver? E de forma a casa descasa, fica casado, o senhor não vai responder isso. Essa responsabilidade nenhum de nós podemos tomar para si, no sentido seguinte: então você casou com uma adúltera, no caso, exemplo, casou com uma ele é um adúltero. Para que você realmente venha a ser perdoado, você precisa se separar. Por quê? Porque existe o arrependimento e a intenção do coração foi colocada aqui na Bíblia, na mesa sobre Davi. Então, assim, o Senhor, até o bispo Evan, ele falou a respeito dos frutos. Existem muitas pessoas que dão frutos que nunca se arrependeram. Pessoas que conhecem a liturgia de um culto, sabe como lidar com ações sociais e tudo e tal, é muito tranquilo, é muito simpático, mas o coração, a intenção, ele não faz para o reino, ele faz para se manter no cargo, ele faz para aplausos, para fama e tudo. Só o Senhor conhece a intenção. Por isso que não cabe a nós falar assim: não, você tem que se separar. A palavra do Senhor, ela fala isso, mas eu creio no arrependimento genuíno de uma pessoa com uma intenção completamente quebrantada, voltada ao Senhor, ao arrependimento. Mas aí, no caso, a liderança não tem como sondar isso, que é o pastor James estava falando aqui. Os frutos podem dar indícios, mas não tem como a gente cravar. É isso que estão querendo dizer. Aí é só com o Senhor. Por isso que assim, só queria esclarecer algo aqui. Esclarecer que a gente colocou o Davi. Atenção, queridos ouvintes, internautas do nosso debate aqui, do debate da Mais FM. Davi não foi chamado de homem segundo o coração de Deus pela forma como ele pecava. Mas ele era chamado de homem segundo o coração de Deus pela forma como que ele adorava.